Execução no juizado especial civil ou na justiça comum? Qual que é o melhor? Como que eu faço para escolher? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre execução no JEC ou execução na justiça comum. Lembrando, o juizado especial civil ele está previsto na Lei 9.099 de 95 e ele prevê, sim, que você pode ajuizar ações no juizado especial de ações até 40 salários mínimos, que hoje é um valor bem expressivo e abrange muitas possibilidades no contexto aí das demandas do dia a dia. Pensando nisso, qual que é o melhor? Eu tenho aqui um título executivo extrajudicial. Eu posso levar ele no JEC, né? Então eu estou partindo dessa premissa que a competência, que a legitimidade está tudo certo, você pode levar o título no JEC. E aí você está na dúvida, será que eu vou no juizado especial ou será que eu vou na justiça comum? Antes de decidir, você tem que levar em consideração alguns requisitos. Primeiro, no juizado especial civil, de fato, você não tem custas processuais. Então, você não tem que pagar para ajuizar a tua execução no juizado especial civil. Em contrapartida, na justiça comum, você paga sim as custas processuais, mas você tem aqui algumas vantagens lá no futuro que no JEC não tem, que eu vou explicar agora. A primeira delas é que no juizado especial civil, o processo ele vai ser extinto no final se você não conseguir encontrar o executado ou se você não conseguir encontrar patrimônio. Então, uma das desvantagens no juizado especial civil é que se você entra com a execução no juizado especial, você tem que, sim, localizar o executado, que não cabe, por exemplo, a citação por edital. Então, você tem que localizar, sim, o executado. E a segunda desvantagem é que você tem que encontrar patrimônio por bem ou por mal. Se você não encontrar patrimônio, você não consegue, por exemplo, arquivar o processo, suspender. Você tem que encontrar patrimônio, senão a ação ela é extinta. No juizado não se admite a suspensão ali da execução. Então, a vantagem na justiça comum é que você paga as custas, sim, você acaba pagando as custas, mas se você não estiver localizando o executado, você pode pedir a suspensão do processo por um período de até 1 ano, para que, né, depois você tente novamente, se você quiser, o processo ficar arquivado. Uma outra vantagem é que se você localizou o executado, mas não está localizando o patrimônio do executado, você ainda assim consegue manter a execução suspensa também por 1 ano, por um período, e depois retomar a execução com um novo bloqueio de conta. Então veja bem, aqui no juizado especial, se você não localizar patrimônio, a ação é extinta. Você vai ter que proceder à citação de novo, você vai ter que entrar com uma ação e você corre o risco até de prescrição. Se você entrar com uma ação de execução na justiça comum, você tem a possibilidade de suspender a ação, você tem a possibilidade de citação por edital, você tem a possibilidade de, depois de citado, se não encontrar patrimônio, suspender a execução por um prazo de 1 ano para depois retomar com o novo Bacen-Jude. Então, te abre mais oportunidades aqui na justiça comum do que no JEC. A vantagem no JEC é somente essa, se você não paga as custas. Mas existem diversas desvantagens que acabam não valendo tanto a pena assim a execução no JEC. A não ser que seja contra uma empresa que você sabe que tem patrimônio, é uma empresa grande, é uma empresa fácil de ser localizada. Sei lá, vou chutar aqui um banco. Vamos supor que você tem um título executivo extrajudicial contra o Banco Bradesco. É óbvio que pode ser pelo JEC, porque você vai conseguir citar ele, você vai conseguir bloquear a conta, bloquear bens, natural. Mas se for contra, sei lá, o Zezinho. O Zezinho é muito difícil você localizar. Depois, mesmo que você consiga localizar o Zezinho, você ainda vai ter a dificuldade depois de localizar patrimônio dele. Então, por vezes, vale mais a pena ir aqui pela justiça comum para você ter essa oportunidade de fazer a citação por edital e também de fazer a suspensão do processo, caso você não encontre patrimônio naquele momento. A gente tem que sempre lembrar que a vida das pessoas mudam de um ano para outro. Então, é muito vantajoso sim você conseguir suspender por 1 ano, porque em 1 ano a vida da pessoa pode ter mudado drasticamente e ela está muito melhor financeiramente, e aí sim você consegue localizar patrimônio. Eu já tive ações no escritório aqui parado por mais de 5 anos, dentro desse período aí de volta, para e volta, para e volta, e depois desse período eu consegui localizar patrimônio da pessoa executada e resolvi aquela demanda. Em contrapartida, lá no início eu fazia algumas ações no JEC que acabaram sendo extintas. E aí, às vezes, o cliente não quer entrar com a ação novamente, às vezes o cliente está de saco cheio, e aí, enfim, né, fica aquela questão mais chata.
Aqui a ação está rodando e fica muito mais fácil você lidar com as demandas aqui na Justiça Comum. Uma outra vantagem da Justiça Comum comparada com o Juizado Especial é que na Justiça Comum, se a pessoa não pagar, tem a incidência de mais 10% de honorário. Aqui no JEC tem uma discussão de que não cabe honorário, então por isso já não entraria esse honorário dentro da tua execução. É claro que aqui a gente está falando de execução de título extrajudicial, que é aquela previsão ali de poder executar um título extrajudicial, não de cumprimento de sentença. Porque o cumprimento de sentença, via de regra, você vai seguir aonde onde o título existe. Uma outra vantagem é que se você quer fazer um acordo no Juizado Especial Cível e na Justiça Comum, é diferente também. No Juizado Especial Cível, se você faz um acordo de pagamento parcelado em, sei lá, 20 vezes, aqui vai ser extinto no Juizado Especial. Aqui na Comum, ele vai ficar suspenso pelo período de 20 meses e se eventualmente o réu não efetuar o pagamento, o executado não efetuar o pagamento, você pode seguir com o processo aonde ele parou, com as incidências daquele acordo que você estabeleceu. Aqui no juizado, não. Você vai ter que entrar de novo com uma nova execução daquele título que vocês fizeram, daquele acordo, e aí você tem que novamente proceder à citação e etc. Então, a gente percebe que tem muitas desvantagens com relação à execução no Juizado Especial Cível e na Justiça Comum. A única vantagem que se observa é que no Juizado Especial Cível você não paga as custas processuais, então dependendo do valor executado, se for aí até 40 salários, que hoje está dando 50 mil reais aproximadamente, se for até 40 salários, você pagaria aqui na Justiça Comum 3%, no estado de Santa Catarina, o equivalente a 3% de custas processuais. Então, é um valor relativamente expressivo. E aqui no JEC você não teria esse custo. Essa é a maior vantagem. Só que, por vezes, eu oriento os clientes a entrarem aqui na Comum, porque aqui na Comum, por mais que ele vai ter que antecipar esses valores, ele vai ter uma maior segurança de que um dia esse executado vai ter que pagar. Aqui no JEC, não. Aqui no JEC, a qualquer momento pode ser extinto, porque daí não achou bens, não achou patrimônio, não achou executado, e aí fica aquela bagunça, a gente atrasou muito tempo, a gente já poderia ter entrado na Justiça Comum lá atrás e pedido, nesse momento, a citação por edital, e a gente, por vezes, vai ter que começar de novo. O vídeo de hoje é isso, essa semana foi de dicas curtas para você sobre execução, e se você gostou, curte, compartilha com os amigos, não deixa de se inscrever no canal, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.